eu fiz uma mamografia e a médica falou que era gravíssimo, o que eu tinha que fazer ultrassom, que ia fazer outra mamografia, que era gravíssimo mesmo, que tinha que ser urgente. Aí eu falei, eu vou procurar, vou fazer, mas eu estou com fé que não vai ser nada. E eu com aquela fé, assim, que o Espírito Santo estava agindo na minha vida, mas muita fé que eu estava, sabe? Aí eu fui, fiz a mamografia, e fiz tudo, fiz a ultrassom, a mulher lá que fez o ultrassom, a médica falou, tá sim, você tá com a doença e grave, você tem que tratar, vai fazer biópsia. Aí eu falei assim, então tudo bem, eu vou então, mas eu tô com fé que não vai ter nada. Aí eu fui, até fui na Vox Day, fiz lá com a doutora Érica, a Ana Carolina foi fazendo ultrassom e eu falando, Deus, fala que não é nada, que eu não desejo isso para ninguém, para mim também, eu não quero isso na minha vida. Aí ela colocou os papéis, aqueles papelzinhos lá na parede, né, aqueles resultados lá na parede, e eu falei assim, Deus está falando com ela, eu estou ouvindo. Aí ela olhou assim, cismada, e falou, minha filha, você não tem nada não. A biópsia que você vai fazer, você vai fazer, vai ter que fazer, mas é uma biópsia simples, é um líquidozinho que você tem, não é aquilo que elas falaram com você lá na VASSE, que pois a sua doença é terrível, pois a sua doença é a coisa aqui que tinha que ser urgente, que tinha que ser tirar pedaço, não tem nada, eu vou conversar com eles lá na VASSE. Eu falei assim, não conversa não, que isso é uma obra de Deus. Falei com ela. Aí ela ficou assim, parada, fez os exames, falou assim, aqui, ia ser uma agulha da grossura de um dedo, ia tirar vários pedaços em você, agora eu vou tirar um líquidozinho em você. Eu falei, não, tudo bem, glória a Deus. Não, aquela fé foi enorme, antes de eu entrar também foi enorme, mas eu fui curada aqui na igreja, quando o pastor falou uma palavra que eu não lembro muito bem, ele falou uma palavra de cura, e eu recebi aquela cura, eu já estava fazendo os exames, sabe? Eu recebo isso que o pastor está falando, sabe? Porque essa família, o pastor, Celinha, são um exemplo de família para todas as pessoas. Então, e eu sempre amei todos aqui, gosto de todos os irmãos, amo todos. Aí eu saí de lá tranquila e eu estava indo para o Paraná ver minha filha. Aí eu falei assim, eu vou ter que mostrar isso para a médica antes de eu ir para o Paraná. Aí eu falei assim, eu vou levar para a doutora Érica, porque eu não vou levar para a médica lá na VASSE. Aí levei para a doutora Érica falou assim comigo, não tem nada de grave. Aí eu falei, glória a Deus, falei com ela, né? Aí eu fui lá na VASSE, ela falou, mesmo assim você leva na VASSE. Aí eu levei na VASSE, chegou lá, o que a médica me falou? Falou assim, minha filha, não vou eu falei assim com ela assim, para a glória do Senhor eu não tenho nada. Falei assim com ela, né? Aí ela falou assim, mas eu não vou te despreocupar não, você vai ter que fazer outro exame. Aí eu falei assim, não vou fazer. Eu tenho fé que Deus me curou e eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu não quero isso para mim não. Eu não desejo isso nem para essas mulheres que estão aí fora, que está aí, que está tudo falando, o meu está mais do que o seu, e eu falei com elas, não preocupam, sabe? Então eu não vou fazer, é claro, eu tenho que cuidar de mim, né? Eu vou fazer, mas eu sei que Deus está no comando de tudo, sabe? E aí eu desejo para todas as pessoas aqui da igreja a maior bênção de Deus para vocês todos, que quando vocês for fazer um exame e pedir que o Espírito Santo age na vida de vocês, e pedir com fé mesmo, porque eu tenho muita fé, eu sei que o Espírito Santo age dentro de mim, nós todos somos pecadores, somos falhos, mas eu sei que Ele não falta na nossa vida, né? Aí eu também quero pedir a oração de vocês, do pastor Itamar, que eu estou indo embora para o Paraná, já foi meu filho, minha filha, está lá em Ponta Grossa. Aí o Raimundo está lá também, né? Ele mexia com peixaria aqui em Itaúna. Agora ele está lá mexendo com estacionamento, está dando certo. E eu vou agora em janeiro. E eu estou pedindo a oração de vocês também por isso. Peço ao pastor Itamar. Eu estou indo assim, com o coração na mão de largar minha mãe e meus irmãos. Mas eu tenho que ir, né? Que é meu marido, é meus filhos, né? Eu tenho que seguir como diz. O pé chega, não sei se é o pé que a pessoa antiga fala, o chinelo vai atrás do pé, é uma coisa assim. Aí eu vou ter que ir, né, gente? Então, eu peço para vocês que orem e muito obrigado por me ouvir, viu, gente? Aleluia. Ela vai para uma terra boa, né, irmãos? Lá é muito frio. Se pode, agora
É época do calor aqui, você pode comprar bastante blusa barata aqui e levar. Entendeu? Ela é barata. Você vai ver o dia que chega o frio ser barato. Vamos orar pela Cléia, que ela possa ir. A Cléia sempre me tratou muito bem, me honrou sempre onde eu estive. Essa simplicidade, esse carinho. Às vezes eu ia lá na casa de um irmão, ela estava lá servindo, e ela sempre serviu o melhor para mim, sempre. Depois que ela andou voando aí atrás dos profetas por aí, é ele que levou para o buraco. Mas ela retornou e hoje está indo embora para Ponta Grossa, que é aí debaixo da bênção do Senhor. Amém? Cidade boa, irmão, Ponta Grossa, né? O Paraná é excelente, mas Deus me quer aqui. Toda vez que eu vou para lá, chego na minha terra, eu fico até depressivo. Deus não me quer lá nem a pau, irmão. A Celinha, eu amo Curitiba. Diz, pô, pode amar o que você quiser, eu não piso aqui para morar nunca. Já foi meu tempo aqui. Meu tempo lá no buraco chamado Itaúna. É lá. Buraco abençoado, onde Deus opera maravilhas. E esse buraco a gente vai arrumando, né? Deus está arrumando devagarinho. Os administradores estão mudando. E essa geração aí vai tudo morrer um dia para entrar os novos. Então os novos estão tudo aqui dentro. Amém? Meu irmão, a geração morre. Não fica tranquilo. Não estou desejando a morte para o prefeito, para ninguém. Não sai falando isso não. Eu já sei que a língua do povo é maravilhosa, né, irmão? Daqui a pouco o prefeito, ai pastor, só está orando para eu morrer? De forma alguma, está gravado lá, ó. Mas a geração nova tem que entrar na nossa cidade, né? Uma geração de pessoas habilitadas, capazes, administradores. E essa cidade é uma bênção, irmão. Eu estou aqui para abençoar esta cidade. Amém? É esse meu papel. Levante as mãos. Deus abençoe, né? Tô alegre por você ir para lá, viu? Ponta Grossa é uma Ponta Grossa, viu? Pai, nós abençoamos a Cléia, que ela estará indo agora junto ao seu esposo, sua família, Senhor. Que eles possam prosperar ali, que eles possam congregar também no meio do teu povo, Senhor. Porque enquanto estivermos no meio do teu povo, nós somos protegidos com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta hora tão bendita da tua cura, do teu milagre. Senhor, tu és o Deus que não nos deixa, Senhor. Que ela possa ir em perfeita paz. Nós liberamos palavras de vida ali onde elas estiverem, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, filho. Se é para Jesus, bata a palma para... Essa manhã quem vai falar não sou eu, né? É a Flávia. Eu iria para Pampulha, mas houve esses impasses do Senhor e eu fiquei. E eu quero ouvir hoje o que Deus tem para falar comigo através da boca da Flávia também. Vem cá, filha. Vamos glorificar a Deus com as palmas. Essa é a geração que está nascendo na Central. Geração das pessoas que vão tocar a igreja depois que eu morrer. Tem que orar, né? Que eu acho que eu sou igual aquela árvore, né? Fica aí anos e anos. Mas esse é o povo que Deus está usando aqui para trazer o seu recado, né? Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Eu queria que você abrisse teu coração e teu espírito para Deus. Talvez alguns jovens estarão aqui à frente, falando, não por experiência, mas por revelação. Eles não têm experiência, mas eles têm a revelação. E isso que é importante. Às vezes você diz, pastor, eu queria uma pessoa mais treinada no que está falando. Não precisamos. Nós precisamos da revelação. Só isso. Então você que é jovem, eu nunca vou poder falar porque eu não tenho um treinamento. Não. Deus se revela. Você é capaz. Levante as mãos aqui para o altar. Pai, nós abençoamos a tua filha, aquilo que o Senhor reservou para falar com a tua igreja. Nós abrimos nosso coração e nosso espírito
para receber o que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor, desde a planta do pé até a sua cabeça. Que hajam corações nessa manhã abertos a ouvir o teu recado. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Rogério, não é exclusividade sua. Eu também fico nervosa. Muito nervosa. Semana passada, Deus me deu o privilégio de estar apresentando um trabalho numa jornada mineira de anatomia. Para a honra e glória do Senhor, o meu trabalho foi aprovado. E eu fui apresentar e eu estava muito nervosa. Nossa, muito, muito nervosa. Aí os meus amigos chegaram para mim e falaram: por que você está tão nervosa? Nossa, você prega na igreja para tanta gente, você fala tão bem. Na igreja deve ter muito mais gente do que tem aqui nessa manhã. Por que você está tão nervosa? Eu falei: olha, eu estou tão nervosa porque lá na igreja eu sei que quem fala não sou eu. É o Espírito Santo. Ele que traz uma palavra e ele fala, ele só me usa. Agora aqui eu tenho que falar sobre esse tema. Eu fico nervosa, abafada, com medo de dar tudo errado. Porque quando eu falo na igreja, eu vou com a convicção de que quem está falando é o Espírito Santo. E que quem está trazendo a palavra não sou eu, mas Deus. Uma palavra que Ele tem preparado para cada um de nós aqui. E essa palavra foi uma palavra que eu preparei para poder falar num dia e não deu certo. Mas enfim, eu sei que é porque Deus sabia que a hora certa de ser falada era agora. Porque talvez você que precisava ouvir isso, você não estaria aqui no dia. E Deus reservou tudo isso para poder falar com você e para poder falar comigo. Amém? Se eu pudesse dar um tema para a palavra de hoje, eu diria: olha, mudanças. Servindo a Deus em qualquer circunstância. Queridos, eu tenho observado, com a pouca experiência que eu tenho, com o pouco tempo de vida que eu tenho, como as pessoas têm dificuldade de mudar. Inclusive eu. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de mudar. Mudar as situações. Sempre que tem que mudar qualquer coisa, eu fico triste, eu fico com medo. E eu me lembro quando eu era pequena, que entrava um ano na escola, eu começava a chorar. E falava com a minha mãe: mãe, eu não vou gostar dessa tia. Eu não quero essa professora, eu gosto da outra. Eu quero que ela me dê aula o resto da vida. Essa eu não quero. Aí minha mãe fala: filha, calma, você vai gostar dela. Não sei o quê. Enfim, chegava no final do ano, eu estava chorando, que eu não queria perder aquela professora. Eu: não, mãe, eu gostei mais dessa tia do que da outra. Eu não quero mudar de professora de novo. Por quê? Porque eu sempre tive muita dificuldade com mudanças. Muita dificuldade mesmo. Mas Deus, Ele trouxe essa palavra ao meu coração e Ele revelou a mim, me dizendo que é necessário a gente mudar. As mudanças são necessárias nas nossas vidas. Algumas mudanças vêm e são mudanças planejadas, que nós planejamos. Não, a partir de agora eu vou mudar meu modo de agir, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de faculdade, eu vou mudar de casa. Agora tem algumas mudanças que elas se impõem na nossa vida e que não tem o que a gente fazer. A gente tem que se adaptar a essas mudanças. E muitas vezes essas mudanças são muito difíceis. Mas o que Deus quer falar comigo, o que Ele quer falar com você nessa manhã, é que independente da mudança, independente da fase de transição que nós estamos vivendo, nós precisamos servir a Deus, em qualquer circunstância. Ele nos chamou para servi-lo em qualquer circunstância, por mais difícil que seja, por mais que nós olhemos e falemos: olha, essa fase eu não vou conseguir atravessar, essa luta está muito difícil, eu não vou passar. Isso é uma fase. E Deus vai usar você e Ele vai me usar para glorificar o nome dEle nessa fase que nós estamos atravessando. Eu não sei se você está vivendo uma fase de transição. Eu não sei se de repente tudo na sua vida mudou de ponta cabeça. De repente tudo mudou. Eu não sei. Talvez não. Mas talvez esse momento ainda vai chegar. Porque as mudanças, elas são inerentes à vida. Elas vão acontecer. Uma hora ou outra elas vão acontecer. E o que nós precisamos é estar preparados e certos de que, independente do que está acontecendo, Deus vai nos usar para nós glorificarmos o nome dEle nessa situação. E para poder dissertar um pouco sobre esse tema, eu gostaria de que vocês colocassem para mim 2 Reis, no capítulo 5. Diz o seguinte, a partir do versículo 1.
Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, pois, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Ramom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Bom, irmãos, esse texto, geralmente a gente escuta falar sobre ele, a gente escuta falar sobre Naamã, que ele foi resistente, por que ele não queria se banhar no Rio Jordão, tererê. Bom, mas nessa manhã eu gostaria de dar um enfoque especial à serva de Naamã. Sabe por quê? Se nós formos aprofundar um pouco mais nessa história, a gente vai observar que provavelmente essa serva era uma pré-adolescente que foi levada cativa para a Síria durante o reinado de Jorão, filho de Acabe em Israel. Numa época em que Israel tinha sido dominado por vários reinos, ou seja, ela estava sendo levada como uma escrava. Ela foi retirada da terra dela, foi retirada do povo dela e foi levada para uma terra estranha. Foi levada para um povo estranho, para servir as pessoas estranhas. Pessoas essas que provavelmente tinham destruído a sua família. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: a que ponto essa menina chegou? Porque ela era muito nova. E além disso, ela foi retirada da sua terra, ela foi retirada da sua parentela. Aliás, até porque provavelmente a sua parentela tinha sido morta por causa daquelas pessoas que estavam levando ela cativa para a Síria. E a atitude dela me revela uma coisa maravilhosa.
Sabe por quê? Porque durante uma fase de muita dificuldade que ela estava vivendo uma mudança. Ela foi mudada de lugar. Ela estava vivendo uma fase de transição. As atitudes dessa serva, elas me mostram o quanto é possível nós revelarmos a glória de Deus durante fases difíceis da nossa vida. As fases difíceis, elas chegam, não são para nos destruir, não são para acabar conosco, para acabar com o nosso ministério, para acabar com a nossa vida com Deus, não. Elas chegam para que Deus nos use na hora em que nós estamos mais fracos, na hora em que nós estamos achando que tudo acabou, para Ele glorificar o nome dEle através das nossas vidas. E foi exatamente isso que Deus fez com essa menina, com essa serva. Por quê? Porque ela se dispôs a ser usada por Deus numa fase difícil da vida dela. Muitas vezes, queridos, as mudanças, elas geram muito desconforto na nossa vida. Como eu comentei com vocês, eu sou muito difícil a mudanças. Eu tenho muita dificuldade com mudanças. Porque gera uma sensação de que as coisas saíram do nosso controle. E é justamente por isso que elas geram desconforto. Quando alguma coisa que está mudando, quando nós estamos passando por uma fase de transição e nós sentimos esse desconforto, esse aperto no coração, esse medo de que não vai dar certo, não, agora acabou. Sabe por quê? Isso revela que nós não estávamos deixando nossa confiança nas mãos de Deus. Recentemente uma amiga minha me ligou e ela estava muito desesperada, muito angustiada. Falou comigo: Flávia, eu tinha planejado tudo e está dando tudo errado. Aí eu falei com ela assim: ô Jó, sabe por que está dando tudo errado? E sabe por que você está abafada e que você está triste e que você está angustiada? Porque você queria que a sua vida tivesse aqui, ó, nas suas mãos. E você planejou tudo para a sua vida, você programou tudo. E quando sai qualquer coisa das suas mãos, você fica desesperada. Mas eu quero te dizer uma coisa: as coisas sempre vão sair das nossas mãos. Porque os nossos planos, os nossos projetos, na maioria das vezes, eles não são os melhores para as nossas vidas. Toda vez que nossa vida estiver aqui, ó, na palma da nossa mão, que nós estivermos querendo controlar tudo, querer controlar a nossa vida profissional, querer controlar a nossa vida espiritual, sempre que alguma coisa sair daqui, a gente vai ficar desesperado. Então, sempre que a gente estiver passando por uma fase difícil, uma fase de mudança, e vinha esse desconforto no peito, é um sinal. A minha vida, eu não estou deixando ela nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 10, diz o seguinte. Está desligado, Felipe? Deixa eu procurar aqui. Hebreus 1, no versículo 10 a 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupas se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Tu és o mesmo. Nós só vamos viver dias de insegurança, dias de desconforto, dias de medo, quando nós não estivermos colocando a nossa segurança em Deus. Porque Deus é o mesmo. Sabe o que eu costumo dizer, queridos? Muitas vezes eu costumo dizer isso para mim mesma. Sempre que chega uma situação difícil na minha vida, que meu coração aperta, que eu fico com medo de dar tudo errado, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte: olha, Deus é o mesmo. E Ele já me livrou de coisas muito mais difíceis. Isso que eu estou passando vai passar. Vai passar, porque Ele é o mesmo. Eu mudo, você muda. De um dia para o outro a gente quer uma coisa, no outro dia a gente já não quer mais. Mas Deus não muda. Então, enquanto você estiver passando fases de transição na sua vida, fases de dificuldade, fases em que o coração aperta e que você acha que não vai dar conta, eu quero te dizer uma coisa: Deus não muda. Ele não muda. Coloca o controle dele, coloca a sua vida nas mãos dele, no controle dele, e ele não vai mudar. Flávia, eu não entendo isso. Queridos, a serva de Naamã era uma pré-adolescente. Mal experiência de vida essa menina tinha. Ela era tão nova, tão imatura, mas ela sabia, ela confiava no Deus que ela servia.
E ela perdeu a família e ela foi servir a pessoas que tinham provavelmente matado os pais dela. E sabe o que ela fez? Ela se mostrou de um caráter, ela se mostrou de uma firmeza, porque ela sabia que o Deus dela não mudava, que o Deus dela era o mesmo. Nós vencemos a insegurança que bate à nossa porta, que bate ao nosso coração, quando nós dependemos da força, da orientação e da constância que vem de Deus. Nós não precisamos ter medo. Ele é constante. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, eu sou chamada segundo o propósito de Deus. Você é chamado segundo o propósito de Deus. Então todas as coisas, elas vão concorrer para o nosso bem. Flávia, mas eu não estou enxergando, eu não estou vendo. Você não sabe o que está acontecendo com a minha vida. Não sei mesmo, mas Deus sabe. E Ele está te dizendo que tudo isso que está acontecendo coopera para o seu bem. Tudo isso concorre para o seu bem. Sabe por quê? Porque é nessa fase de maior dificuldade, é nessa fase de transição, de luta, é que Deus vai usar você para glorificar o nome dEle. É nessa hora que você vai ser mais usado. É nessa hora que Deus vai te capacitar de uma maneira que nem mesmo você vai entender. Flávia, mas é muito difícil. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Eu nunca pensei que a minha vida fosse mudar tanto de um dia para o outro. Mas Deus pensou isso. Deus sabia. E Ele está te dizendo que tudo coopera para o seu bem. Então não fica angustiado. Coloca a sua vida no controle das mãos de Deus. Tudo, todas as coisas, os mínimos detalhes, eles estão concorrendo para o nosso bem. Em fase de transição, nós podemos confiar que o Deus soberano e amoroso, Ele conduzirá todos os acontecimentos da nossa vida, segundo o seu propósito. Quando nós lemos isso que diz em Romano, fala, olha, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Essas todas as coisas não são só coisas boas. Nem sempre na nossa vida vai acontecer, até porque Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições, ou seja, no mundo vão acontecer coisas ruins. Vocês vão passar por circunstâncias difíceis. Vocês vão passar por circunstâncias atribuladoras. Então, quando Ele diz isso, Ele está falando, olha, que nem todas as coisas são boas. Mas o que vem depois é bom. Sabe por quê? Porque independente se as coisas são boas ou não, Deus dominará e trabalhará sobre todas elas para nos fazer feliz. Quando a nossa confiança está em nós mesmos, quando a nossa confiança está na circunstância que nós estamos vivendo, nós não vamos ser sempre felizes. Porque o mundo nos promete aflições. O mundo nos promete tristezas, o mundo nos promete dificuldades. Mas o que o nosso Deus nos promete é que Ele vai pegar todas essas coisas, tanto boas quanto ruins, e vai nos dar uma alegria que preenche, uma alegria que completa. Então hoje, nessa manhã, o que Deus quer falar comigo, o que Ele quer falar com você é que é o seguinte: você está passando uma fase de transição? Está passando uma fase de dificuldade? Está tudo ruim? Não tem problema. Ele está trabalhando para tudo cooperar para o seu bem. Porque às vezes, glória a Deus. Amém. Porque, queridos, é aquilo que eu falei no início. Nem tudo a gente consegue controlar. Tem mudanças que são voluntárias, são mudanças que nós queremos, que nós planejamos, que nós sabemos que vai trazer um pouco de desconforto, mas nós planejamos. Agora tem coisas que do dia para a noite acontece. De repente, nós não esperávamos e aconteceu e surgiu e apareceu, e agora? E agora calma. Deus, Ele pega tudo e Ele faz cooperar para o nosso bem. Deus tem trazido uma palavra de esperança para os nossos corações. Sabe por quê? Porque nós temos vivido dias difíceis, dias de luta, dias de angústia. Mas Deus está cooperando, Ele está trabalhando para que tudo coopere para o nosso bem. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7... diz o seguinte, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Próximo.
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior contudo se renova de dia em dia. Próximo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. À luz da eternidade, os nossos problemas são leves e momentâneos, são passageiros, eles vão passar. As aflições podem causar desgaste exterior, mas o nosso espírito, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos vivifica dia após dia. Quando nós estamos falando isso, queridos, nós não estamos falando que nós não vamos estar sujeitos a estar abatidos, a estarmos tristes, estarmos atribulados. Nós vamos estar, o nosso homem exterior pode estar atribulado, mas o nosso homem interior estará fortalecido, porque é o Espírito Santo que nos fortalece. Em fases de mudança, em fases de transição, nós ficamos abatidos, nós ficamos atribulados, mas nós não somos vencidos, nós não somos desamparados, nós não somos tristes, porque o nosso homem interior é glorificado para o nome do Senhor. Amém? As mudanças podem ser dádivas de Deus para intensificar, aprofundar e ampliar o nosso relacionamento com Ele. Deus, o que mais me encanta em Deus é que Ele tem um propósito para tudo. Ele sabe tudo, 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 tudo. Por pior que esteja uma situação que nós estamos vivendo, Ele sabe, aquela situação tem um propósito. Muitas vezes essa mudança, essa fase que nós estamos passando, ela é necessária. Sabe para quê? Para intensificar, para aprofundar e para ampliar o nosso relacionamento com Deus. Porque é quando nós somos fracos, que é aí que nós somos fortes. Porque quando nós somos fracos, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, sabe o que nós fazemos? Nós abrimos mão de nós mesmos, nós abrimos mão do controle da nossa vida, nós abrimos mão de tudo que nós pensamos e de tudo que até agora a gente achou que era verdade, e a gente vê que tudo que a gente planeja e que tudo que a gente pensa não é aquilo que Deus pensa, não é aquilo que Deus planeja, não é aquilo que Ele quer para nós. Então, quando nós estamos fracos, nós abrimos a guarda para Deus agir através das nossas vidas. Muitas vezes, é por isso que Deus está permitindo que nós passemos por fases de mudança. Por isso que Ele está permitindo que nós passemos por fases de transição. E sabe o que a gente precisa? Sabe o que a gente precisa aprender com essa serva? A fazer o melhor que a gente pode nessas fases. Porque são nessas fases em que nós estamos mais fracos. É a fase que Deus nos usa com mais veemência para glorificar o seu nome. E quanto mais Deus nos usa, mais a gente fica fortalecido. Quanto mais Deus nos usa, mais a gente sente que tem solução. Mais a gente crê que vai dar certo, que vai ter um futuro feliz, que vai ter um futuro de paz. Porque é isso que a palavra de Deus nos promete. E eu quero dizer para vocês, querido, eu tenho vivido um mundo acadêmico e eu vejo tanto que os livros mudam. Uma coisa que um dia era verdade, no outro dia já não é verdade mais. Uma pessoa descobre outra coisa e vê que aquilo que foi descoberto não era o que era o correto, que estava errado. Agora, uma coisa eu quero falar para vocês. Eu nunca vi uma palavra nessa Bíblia que mudar. Nunca. Porque essa palavra que não muda. Ela não muda. Não há argumentos que vençam a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vence.
E o que está escrito nela vai se cumprir. Por isso nós podemos descansar, nós podemos confiar em Deus e usar esse período que nós estamos passando para glorificar o nome dEle. Em 2 Reis, no capítulo 5, lá no versículo 3, diz o seguinte: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Sabe o que eu observo com essa serva? Ela trabalhava de boa vontade. Ela tinha alegria em trabalhar. Sabe por quê? Porque pensem comigo, se ela não trabalhasse de boa vontade, se ela não tivesse alegria em trabalhar, vocês acham que ela ia pensar em ajudar o senhor dela? Um senhor que provavelmente tinha matado seus pais. Ela era serva numa casa. Vocês acham que ela se preocupar em ver o bem-estar daquela casa se ela não trabalhasse de boa vontade? Não, ela não ia se preocupar. Ela ia deixar, e que ele piore mesmo, porque ele acha que ele é o bom lá fora, mas aqui dentro ele é desonrado, e é assim que eu gosto, é para ele aprender a tudo que ele fez com a minha terra, tudo que ele fez com a minha família. Não. A atitude dessa serva era uma atitude diferente. Ela trabalhava de boa vontade. Sabe por quê? Porque, sem dúvida, ela recebera o ensinamento de que o Deus dos seus pais, Ele estava com ela. E tudo na vida dela estava sobre os cuidados de Deus. Então, em qualquer lugar que ela fosse colocada, ela tinha que fazer o melhor. Por quê? Porque ela tinha que fazer para Deus. Por isso, queridos, onde quer que nós estivermos, onde Deus nos colocar, por mais difícil que seja a situação, o meu conselho para você e o meu conselho para mim mesmo é o seguinte: olha, eu preciso fazer tudo com o melhor que há em mim, com a mais boa vontade possível, por mais difícil que seja esse período que eu esteja atravessando. É o período em que Deus quer se revelar a mim. Ele quer revelar a sua grandeza através da minha vida. Ele quer glorificar o seu nome através da minha vida. Então eu preciso fazer tudo da melhor maneira possível. E sabe o que eu observo nisso também? Que quando a menina diz isso, olha, ela chega para sua senhora e fala: olha, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão. Ela se decidiu a glorificar o nome do Senhor através da vida dela. Em fases de mudança, em fases de transição, nós sempre somos provados a tomar uma decisão. Nós sempre precisamos tomar uma decisão. Essa menina tomou uma decisão. E muitas mudanças em nossas vidas, elas vão exigir de nós uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. E tomar uma decisão não é fácil. Não é fácil você decidir uma coisa. Você decidir entre uma roupa e outra, entre um carro e outro, é fácil. Mas você tomar uma decisão a respeito da sua vida e a respeito do que você vai fazer com essa fase que você está vivendo, não é fácil. É uma escolha muito difícil. E o que acontece, o pior ainda, sabe o que é? Porque muitas vezes essas decisões que nós precisamos tomar, elas não são decisões a curto prazo. As suas consequências não são a curto prazo, são consequências a longo prazo. Então, mais difícil ainda se tornam essas decisões. Só que essa menina, ela tomou uma decisão. E eu quero dizer para vocês que a decisão que ela tomou foi corretíssima. Porque ela não olhou para aquilo que as pessoas tinham feito por ela. Ela não olhou para as circunstâncias. Ela não olhou para nada. Ela se lembrou dos ensinamentos que ela tinha recebido. Ela se lembrou dos ensinamentos que tinham vindo de Deus. E ela tomou uma decisão. Por isso eu quero dizer para vocês que toda vez que nós precisarmos tomar uma decisão, corram para Deus. Corram para Ele. Será que é isso correto? Será que é isso que eu tenho que fazer? Porque, queridos, muitas vezes uma decisão errada que a gente toma gera consequência para muito tempo para frente. E lá em João, no capítulo 14, no versículo 26, diz o seguinte: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Porque muitas vezes nós pegamos a nossa vida e nós falamos assim: olha, nessa parte aqui Deus mexe, nessa aqui deixa que eu mexo. Essa aqui eu resolvo, essa aqui eu dou conta, essa aqui está sobre o meu controle. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos ensinar sobre todas as coisas.
todas as decisões que nós precisarmos tomar, nós temos que recorrer a Deus. Porque Ele vai nos dar aquilo que é correto de nós. Ele vai nos mostrar qual é o caminho correto. E eu observei, buscando, estudando um pouco a Bíblia, que Paulo, ele oferece aos cristãos coríntios do século I 3 princípios para nós tomarmos decisões. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 13, diz o seguinte: pelo que, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço ao meu irmão. O que quer dizer com esse primeiro versículo? A primeira coisa que nós precisamos pensar na hora de tomar decisões: a minha conduta vai levar a um irmão na fé pecar pelo meu exemplo? É a primeira coisa que nós precisamos pensar. Será que essa conduta que eu estou tendo, ela vai levar um irmão pecar pelo que eu estou fazendo? Bom, então essa não é a melhor decisão a tomar. Segundo, em 1 Coríntios 10, no capítulo 23. 10, no versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Segundo fator que nós precisamos pensar na hora de tomar a decisão: a minha atitude vai produzir força e encorajamento em minha própria vida? Isso que eu estou querendo fazer, essa atitude que eu estou querendo tomar, ela vai produzir força e encorajamento para mim? Ela vai ser edificante para a minha vida? Porque a Bíblia diz o seguinte: olha, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Por que nem tudo te convém? Porque provavelmente aquilo que não te convém é o que não vai trazer força nem encorajamento para a sua vida. E terceiro e último, em 1 Coríntios 10, no versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Terceira pergunta que nós precisamos fazer ao tomar atitudes: a minha atitude glorificará a Deus? E sabe o que eu observo, queridos? Que a serva de Naamã, ela responde bem às 3 perguntas. A conduta dela vai levar um irmão na fé a pecar pelo seu exemplo? Não. A conduta dela vai ser um exemplo que é para nós até hoje. Segundo, a atitude dela ia produzir força e encorajamento em sua própria vida? Sim, porque ela viu a glória de Deus ser manifestada na vida do seu Senhor. Terceiro, a atitude dela glorificaria a Deus? Sim, porque Naamã toma a decisão e ele fala: olha, nenhum Senhor é Senhor senão o Senhor de Israel. Ou seja, uma única atitude, uma única decisão que ela tomou, numa das fases mais difíceis da sua vida, glorificou o nome do Senhor sobre toda a Síria. Uma única atitude. E essa atitude, essa decisão que ela tomou, ela não tomou no momento fácil. Ela tomou no momento de luta. Ela tomou no momento de mudança. Ela tomou numa fase de transição. Então eu quero dizer para você que muitas vezes pensa o seguinte: olha, eu estou passando por uma situação muito difícil, Flávia. Eu não estou na hora, não tem jeito de eu tomar nenhuma decisão, não tem jeito de eu querer aplicar qualquer mudança na minha vida, porque essa fase que eu estou passando, ela é muito difícil. É impossível eu glorificar ao nome do Senhor. Eu quero te mostrar hoje, nessa manhã, e eu quero me mostrar que existe uma menina, uma pré-adolescente, imatura, pequena ainda, que tomou uma atitude nas fases mais difíceis da vida dela. E a atitude que ela tomou não foi para a sua glória, mas foi para a glória de Deus. Foi para que o nome do Senhor fosse glorificado naquela terra. Ela estava em um ambiente de guerra, um ambiente de opressão. Mas ela foi ousada, porque ela conhecia a Deus. Ela não permitiu que a sua circunstância medisse a sua fé. O que eu quero dizer para vocês hoje: nós não podemos permitir que a nossa circunstância meça a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser medida pela palavra de Deus e pelo que nós temos aprendido nessa palavra. Ela não viu aquela mudança em sua vida como alguma coisa ruim, mas ela viu aquilo como uma oportunidade, uma coisa que parecia horrível, redundar em glorificar o nome de Deus. Muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis, mas nós precisamos buscar, escolher as coisas que vão fazer o nome do Senhor ser glorificado.
E eu observo também que nós temos duas atitudes diferentes. No versículo 4, em 2 Reis 5, no versículo 4, diz o seguinte, no versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Nesse texto nós observamos duas pessoas tomando atitudes completamente diferentes. A serva de Naamã e o rei de Israel. Eles estavam na mesma circunstância. E eu digo para vocês que provavelmente aquela menina estava numa circunstância muito pior do que a do rei. Porque ela tinha sido levada cativa, como escrava, como serva. Eles estavam na mesma circunstância. Eles estavam debaixo do poder devastador do rei da Síria. No entanto, eles tiveram duas atitudes diferentes. O rei de Israel teve medo. Ele não viu aquela circunstância como uma oportunidade de que o nome do Deus dele fosse glorificado. Mas a serva não. Ela não se fechou na sua dor e na sua aflição. Ela se levantou como mulher de Deus, por menor que ela fosse, por mais nova que ela fosse. Ela se levantou como mulher de Deus. Ela perdoou a atitude daquele senhor. E ela pensou no outro. Ela foi diretamente na fonte da solução do problema do Senhor. Ela sabia que aquela lepra era um sinal de desonra. Ela sabia que o seu Senhor sofria com aquilo. E ela viu aquilo como uma oportunidade de glorificar o Senhor. E ela não foi pelas beiradas. Ela foi na fonte de solução. E o rei de Israel? O rei de Israel teve medo. Ele fala: olha, esse rei procura um pretexto para romper comigo. A mesma circunstância produziu em duas pessoas diferentes, atitudes completamente diferentes. E não eram duas pessoas da mesma idade, duas pessoas da mesma condição, duas pessoas que estavam no mesmo lugar. Não, aquela menina estava numa condição muito pior do que a do rei. Mas a atitude dela foi infinitamente melhor do que a do rei. Porque ela tinha consciência do Deus que ela servia. Ela sabia que ela não estava naquele lugar apenas porque o rei era ruim, o rei da Síria era ruim. Ela sabia que existia um propósito maior para ela estar naquele lugar, para ela estar naquela circunstância. Naamã, a serva de Naamã teve um testemunho perseverante. E esse testemunho perseverante fez com que o seu servo, o seu senhor, não apenas fosse curado, mas ele colocou o seu orgulho de lado e veio a crer no Deus de Israel. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que nós precisamos deixar a atitude, a circunstância que nós estamos de lado e tomarmos decisões que glorifiquem o nome do Senhor. A circunstância que nós estamos vivendo, ela não é desculpa para que nós não glorifiquemos ao nome do Senhor. Por mais difícil, por mais avassaladora, por mais tristeza que esteja ocupando a nossa alma, ela não é desculpa. Deus quer nos usar para glorificar o nome dele. E se você e se eu nos permitirmos sermos usados pelo Senhor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser fortalecidos, porque nós vamos ver a glória dele resplandecendo através da nossa atitude, atitude que ele colocou e que ele plantou nos nossos corações. Carol, você vem cá. Eu pensando preparando essa pregação, me veio à mente uma música que eu gosto muito, que eu aprendi aqui na igreja e que eu tenho ouvido ela muitas vezes. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós cantamos essa música achando que é só a hora boa. Quando nós falamos, olha, essa é a hora, essa é a sua hora, você nasceu para vencer e nananana, enfim, nós achamos que é a hora só boa. Aí muitas vezes você está escutando essa música e você fala, Flávia, essa música não é para mim. Eu não estou vivendo essa hora. Essa não é a minha hora. Mas o que Deus colocou no meu coração foi que essa é a nossa hora. Independente da circunstância que nós estamos vivendo, essa é a nossa hora. Essa é a sua hora. Não deixa a timidez, não deixa o medo, não deixa isso te abater em nome de Jesus, não deixa. Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida.
Flávia, mas eu tenho passado dias difíceis. Eu sei, mas Deus é com você. Ele te escolheu, Ele me escolheu. Nós temos vivido os dias difíceis, mas vai passar. Vai passar. E Deus vai glorificar o nome dEle. A viagem pode estar sendo longa, mas ela vai acabar. Ela vai acabar. A viagem vai acabar. E nós não podemos deixar que no meio dessa viagem o medo, a timidez, eles abatam o nosso coração. Ele nos arrebate para longe da presença de Deus. Não. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Nós vamos declarar nessa manhã: olha, essa é a minha hora. Chegou a minha hora. Não importa o que Satanás quiser colocar no meu coração. A circunstância que eu estou vivendo não é desculpa para eu não glorificar o nome do Senhor. Essa é essa hora. Foi a hora que Deus te escolheu, foi a hora que Ele te chamou. É essa a sua hora. E você pode cantar: olha, foi longa, a longa estrada, mas eu cheguei. Eu cheguei, não é... Essa chegada não quer dizer necessariamente a sua vitória. Ela não quer dizer necessariamente que as coisas, que as circunstâncias vão mudar. Sabe o que quer dizer essa chegada? Significa que você chegou no ponto e que você entendeu que independente das circunstâncias, você vai ser usado por Deus do jeito que você está, do jeito da circunstância que você está vivendo. É essa a chegada. A chegada é essa: Senhor, eu cheguei no ponto, eu sofri muito, eu caminhei muito, achando que tudo tinha que estar bom para eu servir ao Senhor, achando que a minha vida tinha que ser boa o tempo inteiro, mas não. A estrada foi longa, mas eu cheguei no ponto em que agora eu estou acreditando que é a minha hora. Eu não vou esperar mais a minha hora chegar. A minha hora é essa. Essa é a hora que o Senhor me chamou para brilhar. Essa é a hora que o Senhor me chamou para glorificar o nome dEle. Essa é a minha hora. Essa é a sua hora, querido. Nós não vamos deixar Satanás aprisionar a nossa mente, dizendo que a circunstância que nós estamos vivendo nos impede de glorificar o nome do Senhor. A fase de transição, a mudança que eu e você estamos vivendo, ela não nos impede de glorificar o nome do Senhor. A estrada foi longa, mas nós chegamos e nós vamos glorificar o nome do Senhor com a nossa vida. Nós vamos tomar decisões, nós vamos tomar atitudes que possam manifestar a glória do Senhor através das nossas vidas. Amém? Nessa manhã você pode declarar comigo: olha, a estrada foi longa, mas eu cheguei. Eu cheguei, Senhor. Eu cheguei, eu acredito que é a hora. Essa é a minha hora. Esses são os planos de Deus. Eu não estou solto nesse mundo, eu estou dentro dos planos de Deus. Essa mudança, ela está dentro dos planos de amor de Deus. Não são planos de morte, são planos de amor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Longa foi a estrada, mas ao fim cheguei. Aleluia, Senhor. Nós chegamos, Deus. Embora vinha a luz brilhar, eu duvidei. Nós chegamos, Deus, no nosso ponto, no nosso período com o Senhor. Foram muitos olhos de insegurança. Vamos ficar em pé, queridos. Essa é a realidade tua. Decisões, mudanças. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, cheguei, Senhor. Ao fim cheguei. Não importa. Agora o momento é Chegado. Para este tempo nasci. Com seus propósitos eternos eu vivi. Há um propósito. Agora o momento é chegar. Há um plano de Deus aí. Para me custasse crer. Temos que passar. Hoje em seus planos eu me encontrei. Você está no lugar certo, no ponto certo. Não tem nada de anormal. Deus não perdeu o controle. Nesse imenso amor. Agora, olha que amor. Em seus planos estaria eu, Senhor. Eu nunca imaginei, Senhor, que o Senhor contaria comigo. Foram muitas vezes em que a timidez Os medos, me invadiu.
as dúvidas, Senhor. Foram muitos dias de tantas dúvidas, mas ao fim cheguei. Você está amadurecendo. Você está amadurecendo. E agora o momento é chegado. Coisas maiores estão chegando na tua vida. Esse é um período de treinamento de Deus. Eu me vi. E agora o momento é chegado. Embora me custasse crer, hoje em seus planos eu me encontrei. Você está dentro do plano do Senhor, então você pode descansar. Dê a mão para o teu querido. Obrigado, filho. Longa foi a estrada, mas ao Essa fim música, cheguei. ela foi um divisor de águas da minha vida. Quando eu entrei num período de lutas, de frustrações, mas também é um divisor de águas de que também já passei, já atravessei, e eu posso cantar junto com você. Foram dias de choro, dias, noites acordado com o Senhor. Mas eu descobri algumas coisas nesse tempo. Algumas pérolas estavam muito próximas de mim e eu não as valorizava. A própria esposa, a minha casa, minha família espiritual, meus filhos, todos os ensinos que eu ministrei. E Deus me sustentou no meio de um turbilhão. E mais ou menos uns 21 dias, o Espírito Santo me deu uma revelação e transformou a minha vida por causa desses momentos. E hoje eu queria cantar com você esse cântico, dizer para você, confirmar aquilo que a boca da Flávia falou. Quando você está no meio disso, você acha que acabou. Não tem nada acabado. Você nasceu para isso. Você está na hora certa. E o Senhor que começou a obra, Ele vai completar. Ele é muito especial. Deus é muito especial, querido. E você é especial para Ele. Sabe, esse é o momento teu. Não ache que não vai acontecer nada. Já está acontecendo. Chegado, para este tempo nasci. De propósitos eternos eu vivi. Eu estou dentro desse propósito. O momento é chegado. Embora me custasse crer, O único custo é crer. hoje em seus planos eu Você se encontra. encontrei. Seu filho faz parte desse plano. Sua casa, seus sonhos fazem planos. Para esse tempo O Senhor tem isso para a tua vida, sim. em seus propósitos eternos eu me vi. E agora o momento é chegado. É agora. Para me custasse crer, hoje em seus planos eu me encontrei. Feche teus olhos. Deus te trouxe nessa manhã apenas para confirmar algumas coisas. Aquilo que Ele começou, Ele não deixa pela metade. Como diz aquela mulher ao profeta: não me iludas mais, eu estou cheio das ilusões humanas. E Ele disse, e eu quero confirmar isso às mulheres que têm sonhos aqui de ser mães.
neste período, não me iludas mais, neste período você terá um filho. Como? Eu não sei. Deus te trouxe nessa manhã para confirmar esse teu sonho. Você terá nos teus braços um sonho, mas você terá que construir um lugar para o Senhor. Momentos de mudança são momentos de desconforto, mas aquele que te chamou para mudar, que falou para você ir para o outro lado, é porque Ele tem um plano com a tua vida. Pode ir. Não repare o clima, não repare as circunstâncias, não repare as águas. Vá para o outro lado. Mas Ele vai contigo também. Ele estará do teu lado sempre, todos os dias da tua vida. Lance fora o medo, as dúvidas que querem invadir e guiar a nossa vida. Permita isto. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por cada querido que o Senhor trouxe aqui, aqueles que estão conectados conosco, onde a tua palavra está indo livremente, Senhor. Obrigado pela tua boca, Senhor, que o Senhor usou hoje aqui. Somos simples vasos em tuas mãos para o teu serviço. Confirma, ó Deus, as forças que esta vida precisa para atravessar o vale que está atravessando. Sustenta, Senhor, naquilo que é inesperado para nós. Sustenta-nos, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos leve em perfeita paz agora. Que o amor de Deus, Pai, e a graça salvadora de Jesus e a comunhão com o seu Santo Espírito esteja sobre a nossa vida. Que esta manhã seja marcada como um divisor das águas. Que possamos entender que o Senhor está no meio de tudo que estamos atravessando. E que o Senhor é o Deus do escape. O Senhor está enviando o seu escape. O Senhor está enviando, Senhor, um escape para cada querido aqui nesta manhã. O Senhor está enviando, eu creio nisto. Essa palavra veio para nos alentar o nosso coração, para trazer alento, não para trazer dúvidas e medo, mas para trazer o alento. Aqui não há nesse altar nenhuma obra de terrorismo, mas há uma obra de alento, uma obra de levante, uma obra de entendimento do que estamos atravessando. Senhor, sustenta teu servo que chegou sem nenhuma força, cético, frio. Senhor, levanta, desfaz esse coração duro e põe o coração de carne cheio do teu Espírito, e que haja, Senhor, agora o ânimo dobrado da parte dos céus. Meu Deus, entra nos lugares mais secos da nossa vida, inunda com as tuas águas, faz a diferença nessa manhã, Senhor. Inunda os cantos que estão secos do nosso coração. Queremos ser tocados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Que esse amor Ele te reanime nesta manhã em nome de Jesus.